Take magnesium the right way. I'm a pharmacist. I counsel patients on their supplements all the time. So if you're wondering if a magnesium supplement is actually worth your money, you're in the right place. Magnesium is one of the most important minerals in our entire body because it's involved in over 300 functions. Calcium or iron supplements, things like muscle cramps. So taking a great foundation for a man is my favorite because this combines 8 different. Olha só, como, desculpa a palavra, mas como caralhos um vídeo desse de poucos segundos consegue vender mais do que uma VSL longa, certo? Se você for ver, esse vídeo aqui é um vídeo que tem mais de 110, 112 mil likes, certo? Você pode pesquisar aí Take Magnesium, tome magnésio em inglês, que você vai perceber que tem muitos vídeos desse escalados, ok? E isso daqui, pessoal, é uma das formas de você fazer DTC. Hoje é a forma que eu ganho grana, né, no TikTok Shop, fazendo esse tipo de vídeo tanto para esses produtos como para produtos físicos também, ok? Mas o que eu quero dizer para vocês antes de iniciar essa aula é que aqui está o resultado, certo? E esse vídeo em específico já deve ter vendido mais do que muitas VSLs por aí que a galera começa, a pessoa que é iniciante faz e assim por diante, certo? E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que anúncios de 30 segundos vendem mais do que VSLs de 20 minutos, ou até muito mais do que esses minutos, certo? Para quem não sabe, eu me chamo Abraão Sterling, eu faço anúncios, né? Sou muito bom em fazer anúncios, ok? E eu já vendi múltiplos 6 dígitos com os meus vídeos como afiliados no TikTok Shop, vendendo para esses produtos dessa forma, certo? Com um formato que eu intitulei de Anúncio Express, certo? Como assim anúncio express? É um anúncio que você já vende diretamente no próprio anúncio, certo? Então, hoje eu vou mostrar para vocês todas essas implicações, certo? Vou mostrar para vocês tudo isso, ok? E o porquê que vocês vão estar indo para esse mercado agora, certo? Eu vou mostrar primeiro para vocês o problema do CPA, depois vou mostrar VSL queimar a própria credibilidade, a saturação de padrão e porque isso favorece quem entende bem de copy e a conclusão final, certo? Vamos iniciar. Bom, uma VSL de 20 minutos, pessoal, ou mais do que isso, depende de retenção alta para funcionar, certo? Aí você vai dizer o seguinte: não, mas eu consigo reter. Mas você depende de ter uma copy muito boa, de uma retenção muito alta para poder funcionar. Só que o mercado em si, certo? Ele meio que valorizou muito essa questão da saturação, então as pessoas começaram a colocar coisas ali que eu não preciso nem falar. É só você pesquisar ali as VSLs do mercado americano no nível que estão as VSLs, certo? Então, se você não tá fazendo esse jogo mais black, se você não tá fazendo esse jogo mais pesado, fica muito mais difícil para você ali fazer isso daí, ok? É... Se a pessoa ficar até o meio do vídeo, a virada não acontece, certo? A prova não é entregue, a oferta nunca chega, o modelo inteiro é construído em cima de manter alguém preso por um longo tempo, certo? E essa é uma aposta cada vez mais arriscada num público com atenção fragmentada, ok? Por mais que vocês digam que não, por mais que você venha dizer que não e etc., mas nós estamos migrando para um mercado, para um momento em que a atenção está cada vez menor, certo? Cada ano que passa, a atenção nas redes sociais com o índice de dopamina aumentando, certo? Ela fica menor, ok? Então é exatamente por isso que esse modelo ele é muito bom, ok? Outro ponto, a retenção alta custa muito caro, certo? Deixa eu só dar mais um zoom aqui, pronto. A retenção alta custa muito caro em 3 frentes ao mesmo tempo, certo? Você precisa de um bom criativo, ok? Então você precisa de uma criatividade muito boa para você conseguir fazer isso daí, certo? Você precisa de uma edição muito boa e você precisa testar muito, certo? Você precisa rodar durante vários dias ali para saber se o vídeo ele vai dar bom ou não, certo? Então não é uma peça, são 3 custos empilhados só para você descobrir se a aposta vingou ou não, ok? Validar uma VSL também exige tempo. O algoritmo precisa distribuir, o público precisa assistir, os dados de retenção por minuto precisam se acumular para você saber onde ela quebra. No gancho, na história, na virada, na oferta. Enquanto isso não acontece, o dinheiro está rodando sem resposta clara. Vamos lá. Em momento algum, pessoal, eu tô aqui para poder falar que VSL não funciona. VSL funciona e é a VSL que possibilita com que o nosso mercado DTC ele cresça, certo? Por quê? Porque a pessoa que chega de uma VSL, ela vai procurar esse produto que ela viu na VSL, do mecanismo que ela viu na VSL e vai lá atrás de um local que seja mais seguro para que ela tenha essa questão. Então, por exemplo, se a pessoa fala que sobre o ashwagandha como
um produto ou um mecanismo, certo? O ashwagandha hoje ele é famoso porque ele iniciou-se em um mecanismo em alguma VSL, certo? E esse é o ponto. A VSL é muito boa de popularizar mecanismos, certo? E dentro do DTC nós pegamos esses mecanismos que já estão validados, que já estão funcionando, e nós colocamos esses mecanismos dentro dos nossos anúncios, certo? Então, dessa forma, é uma forma muito interessante de você conseguir fazer isso, certo? Agora vamos lá. O anúncio express, que é o anúncio que eu te mostrei agora, certo? Ele tem de 30 a 90 segundos, no máximo ali 120 segundos, ok? E ele inverte essa lógica. Ele vende ou morre nos primeiros segundos. Não tem meio do vídeo, certo? Para salvar um gancho fraco. Isso parece um risco, mas na prática é uma vantagem, porque o feedback é imediato. Então, basicamente, você vai pegar uma página de vendas de um produto, seja esse produto low ticket, seja esse produto um aplicativo que você gerar, ou então um nutracêutico, ok? Você vai se apoiar nisso dentro de algo que as pessoas já acreditam, dentro de algo que as pessoas já estão procurando. Você vai fazer só afirmações específicas que a pessoa já acredita, certo? E vai levar essas pessoas à conclusão inevitável de que o seu produto, por si só, ele vai conseguir ter o resultado e trazer o resultado para essa pessoa, certo? Então, quando você faz isso em poucos segundos, é muito mais simples do que você produzir uma VSL, por exemplo, certo? Por quê? Você vai produzir uma VSL, você vai ter que fazer diversos testes aqui não. Aqui você vai testar ângulos, vai testar quais criativos são os melhores e bum, pronto, certo? Esse é o ponto, ok? O custo que você vai ter para testar isso é muito menor comparado a um custo de uma VSL, certo? O que significa na prática? Significa na prática que dá para você testar 10 variações de gancho no mesmo dia, pelo mesmo orçamento que você gastaria rodando em uma única VSL parada, esperando dado estático suficiente. É volume de aprendizado, não só de gasto, certo? E o ponto central aqui, não é que o anúncio curto converte melhor isoladamente, como se fosse uma regra mágica de formato. É que ele aprende mais rápido por real gasto, certo? Cada real investido gera uma resposta mais rápida sobre o que funciona e o que não funciona. E aprendizado rápido, num cenário de tráfego pago, se traduz direto em CPA mais barato, porque você erra rápido, corrige rápido e escala, que sobra rápido também, certo? Esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes, certo? Que é a rapidez no qual você vai produzir esses vídeos, a rapidez no qual você vai aprender com esses vídeos, a rapidez no qual você vai aprender isso daqui, certo? Então, por exemplo, eu mesmo hoje, eu utilizo VSLs dentro do que eu faço aqui, certo? Do que eu estou testando e assim por diante. Mas as VSLs são VSLs bem curtas, certo? O jogo do DTC não é você vender uma nova visão para a pessoa, é você empurrar uma visão que ela já está em cima do muro para acreditar, sacou? Então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo também de um produto que é o Crocus Sativos. Crocus Sativos ele é um produto ótimo para TDAH, certo? Só que a pessoa não sabe que porra é Crocus Sativos, certo? A pessoa não tem noção nenhuma do que é o Crocus Sativos, certo? Mas, por exemplo, se você dizer pô, eu ia falar uma coisa aqui, mas capaz de ser preso se eu falasse aqui, certo? Eu falo sobre o Venvance, mas não faço nada falando em relação ao Venvance. Mas se você, por exemplo, pegasse ali um, um produto que tivesse dentro da composição do Venvance ou algo do tipo, você poderia dizer, ó, isso aqui tá dentro do Venvance. A pessoa, bum, Venvance? Bum, como aí? Calma assim, tá ligado? Então, é, é uma coisa boa de você fazer, ok? Tópico número 2. A VSL queimou a própria credibilidade. O formato de VSL não perdeu força porque ficou velho ou sem graça. Perdeu força porque o próprio mercado sujou o poço que bebia. Isso é verdade. Foram anos de execução em massa. Execução em massa sem controle de qualidade sempre degrada a confiança do público em cima de um formato inteiro. Não só dos anúncios ruins, mas em todos, certo? Então, por exemplo, tinha muitas pessoas que faziam o tráfego direto de VSL e não entregavam os produtos, certo? Então, hoje eu sei que dentro do TikTok Shop tem uma galera que faz isso daí, que entrega produto ruim pra galera. E isso queima consistentemente todo o mercado, certo? Então, para um iniciante ou para um cara que tem uma empresa mediana, para ele acertar uma VSL é muito, muito, muito difícil, certo? Não é a coisa mais fácil do mundo, ok? É muito, muito difícil, precisa de muitas coisas. Então, por exemplo, você tinha a VSL Black, certo? Promessa que ultrapassava um limite razoável. Então, por exemplo, tinha gente que prometia na VSL que o cara ele iria ganhar ali um vale compras da Zara, tá ligado? Era isso que o cara prometia na VSL, que depois, se o cara comprasse o produto, ele ia ter um vale compras de cashback da Zara, tá ligado? Então, isso daí meio que queimou a VSL. A pessoa já vê, pô, mano, é um videozinho aqui e vou sair, tá ligado? É um videozinho aqui que vai ficar até o final, vou sair, tá ligado? E aí,
você precisa de novos formatos, como por exemplo a CSL que o Derek falou, né? Content Sales Letter, certo? Mas sempre nós temos um seguinte ponto: o mundo ele caminha para coisas rápidas. Essa é a questão, ok? O mundo ele caminha para as coisas rápidas. Todas as execuções que nós vemos hoje, por exemplo, de um cinema, de um vídeo, cara, pergunta qual é a retenção de um filme na Netflix. A retenção de um filme na Netflix é baixíssima, certo? Se você for ver ali, se você pudesse metrificar isso daí, você iria ver que a retenção de um filme é baixíssima. Por quê? A pessoa mexe no celular, faz isso aqui, faz aquilo lá, e assim por diante. Então, a questão de retenção é algo muito difícil de você ter, ok? Outro ponto, né, que aqui eu tô só falando, tô só falando o seguinte, eu estou chegando aqui e contando as coisas, eu não tô julgando ninguém, ok? Não tô julgando ninguém, certo? Cara, VSL foi depoimento famoso, a galera colocava, usava o rosto de gente conhecida, com IA e etc, que fingindo que tava ali, etc, etc. Então, tipo assim, chegou num ponto em que a pessoa, até num famoso, ela não confia mais, tá ligado? Porque pode ser que seja um deepfake, tá ligado? Isso aqui são coisas que como eu estava dizendo hoje. Então vamos lá. O público de hoje, mesmo público frio, que nunca ouviu falar da sua marca, já carrega um reflexo de desconfiança treinado por repetição. Ele não precisa ter caído em golpe para desconfiar, basta ter visto o padrão se repetir vezes o suficiente em outros lugares. Um vídeo longo com música tensa, contando uma história incrível de superação, esse combo de hoje dispara ceticismo automático antes mesmo da pessoa processar o conteúdo. A reação deixou de ser curiosidade genuína e virou reconhecimento de padrão. Ah, é uma VSL, já sei o que vem depois, certo? E o Anúncio Express faz exatamente o oposto na cara do espectador. Mostra um produto, mostra o preço, mostra a prova logo nos primeiros segundos, certo? A pessoa já sabe disso daqui, ok? Não existe segredo guardado, não existe história arrastada, certo? É um produto que é um produto bom, sacou? E o resultado disso é o seguinte, de forma contraintuitiva, para quem vem da escola clássica de copy, é que não esconder nada gera mais confiança do que 10 minutos de narrativa bem construída. No ambiente saturado de manipulação percebida, transparência virou ela mesma um gatilho de persuasão, certo? Então, quando você chegar e você chega ali dentro de um próprio anúncio, você diz o seguinte, o anúncio é esse aqui, certo? Aqui tá o produto, você pode tomar esse produto aqui, etc, etc. Pô, mas como que tu vai fazer a troca pro produto? Como que tu vai fazer o famoso Product Build Up? Como você vai fazer o Product Build Up da VSL? Que então aí eu fui, conheci, fiz isso aqui. Não, eu não faço, mano. Eu só chego e digo o seguinte, a minha empresa aqui decidiu criar a melhor combinação de suplementos para você. E hoje você vai poder levar para casa essa combinação muito boa de suplementos, tá ligado? Basicamente isso, sacou? Então não tem esse product build up, não tem toda essa questão e assim por diante, certo? Então eu vejo muito que, por exemplo, igual aquela cópia, o magnésio faz isso aqui, o magnésio faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Depois vem o trionato, que vem faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Aí você consegue tudo nesse potinho aqui, basta você comprar. Bum, acabou. Tá ligado? A marca cresce, a marca vende. Por quê? Porque vende para algo mais white, certo? E aí tá, saturação de padrão. Vamos lá. Quando o formato escala demais no mercado, dois efeitos acontecem ao mesmo tempo. A maioria dos anunciantes só enxerga o primeiro. Primeiro, ele queima o padrão, certo? O público passa a reconhecer a história de longe. A música específica que entra na virada, a cadência de voz do narrador, o tipo de história de sofrimento seguida de descoberta. Uma vez que o padrão é reconhecido conscientemente ou não, o cérebro do espectador pula direto para o modo pular anúncio, antes mesmo de processar qual é a oferta. Formato virou seu próprio inimigo. Ele populariza o termo, certo? E esse é o ponto que praticamente ninguém explora a favor. A maioria só vê a saturação como perda, sem perceber que ela também deixa um rastro de crença instalada que pode ser reaproveitado, certo? Então, por exemplo, vou dar um caso aqui fictício do óleo de girassol, certo? O que isso quer dizer? Quanto mais VSLs rodando um produto, quanto mais VSLs rodando aquele mecanismo, esse mecanismo ele fica popular, certo? E quanto mais popular esse mecanismo fica, certo? Mais pessoas vão procurar esses produtos em outros pontos, certo? Então você para de brigar para dizer, a minha solução é a melhor, certo? E você passa a dizer, o meu produto é o melhor. Você dá um pulo no estágio de consciência. Então você diz o seguinte, você vai dizer pra pessoa, eu sei que você tá muito interessado em tomar o ashwagandha, ok? Mas o meu ashwagandha aqui, ele é melhor, ele é o mais barato, ele é o que é assim bom e tem muitas pessoas. A pessoa já viu, a pessoa já tá na cabeça dela que tem um ashwagandha ali, certo? E pare e pense, você acha realmente que
as VSLs, as pessoas que saem das VSLs, as pessoas que não compram o produto ali das VSLs, elas saem sem vontade. É muito difícil, porque, querendo ou não, a galera hoje em dia que é copywriter, eles são muito bons escrevendo copies, certo? Então, você tem essa questão de que a galera vai querer procurar depois sobre isso, a galera vai querer pesquisar depois sobre isso para ver se tem essa questão mesmo, certo? Então, até mesmo você vai dizer, nossa, eu já vi que o caldo da banana, ele é algo interessante, certo? Já vi que isso aqui é uma coisa interessante para poder a pessoa melhorar do dor de cabeça, do enxaqueca e assim por diante. Então, querendo ou não, mano, é, isso daí populariza um termo, populariza uma coisa, que você pode colocar a sua oferta dentro dela, tá ligado? Então isso aqui é algo que pode ser interessante, ok? Então vamos lá. Por que isso favorece quem entende copy? Isso não é um convite para você abandonar tudo que é formato que o formato VSL ensinou sobre persuasão ao longo dos anos. Gancho, causa oculta, prova, urgência, continuam sendo os mesmos princípios que sempre foram. A mudança não é de teoria, é o formato de entrega. O que muda de fato é a necessidade de comprimir esse repertório inteiro num formato compatível com o jeito que as pessoas consomem conteúdo hoje. Feed rápido, atenção fragmentada entre múltiplos estímulos e um nível de ceticismo que só cresce a cada ano. Anúncio Express usa exatamente a mesma munição de copy que uma VSL usaria, só que sem o luxo e principalmente sem o risco de ter 20 minutos disponíveis para fazer esse trabalho de convencimento aos poucos. Tudo precisa acontecer rápido. Isso cria uma exigência nova. Cada segundo do anúncio precisa carregar um peso real. Não tem espaço para frase de preenchimento, transição lenta ou construção de tensão gradual como numa narrativa longa. Tudo tem que estar entregando valor persuasivo desde o primeiro instante, ok? E essa restrição, que parece uma limitação, na prática funciona como um filtro de qualidade. Ela obriga o anunciante a ser mais preciso na escolha de cada palavra, cada corte, cada prova mostrada. Precisão nesse contexto vende mais do que enrolação, principalmente para a audiência que já esgotou de paciência de um formato antigo, de vou te contar uma história antes de te vender algo. Hoje em dia, não, mas peraí. Hoje eu vou te contar aqui uma história antes. Como foi minha história? Eu era um cara normal, eu era um cara de boa, eu era um cara aquilo, eu era um cara assim, assim, assado, eu era um cara. Cara, eu fui um dos caras que criou, eu acho que eu criei, né? Pelo menos eu acho, que eu criei o formato de Proof VSL, certo? Cara, o que é Proof VSL? É VSL de prova. Uma VSL que simplesmente é promessa e prova, 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 tá ligado? Então, eu nunca fui um cara de fazer muitas histórias em VSL, em chegar na VSL e dizer o seguinte, pô, então, mano, não, só chegava, ó, galera, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e as histórias que eu falava eram as histórias que envolviam prova, certo? Então, como que você conseguiu descobrir esse produto? Aí eu falava, sim, mas eu não fazia toda essa conclusão gigantesca, certo? Então o formato ele tem que parecer um conteúdo, ele tem que ser rápido e ele tem que ter essa questão. E hoje é o que a galera da gringa tá mais escalando, certo? A galera da gringa tá mais escalando esse formato, que é o formato de DTC Marketing, certo? Em formato de VSL. Agora vamos lá. VSL não morreu como técnico de persuasão. Os princípios continuam válidos. O que aconteceu foi que o mercado, como um todo, ficou mais rápido no consumo, mais desconfiado com a repetição de golpe e mais experiente em reconhecer padrões manipulativos. Quem insiste em apostar tudo em um vídeo de 20 minutos, hoje, paga um preço mais alto do que pagava há alguns anos. Não porque o formato em si piorou, mas porque a audiência dele, que recebe esse formato, mudou a forma como reage a ele. A crença sobre o mecanismo o produto se populariza rápido no mercado atual. Às vezes, até como efeito colateral direto de a produção e saturação de VSL, que rodou aquele mecanismo de exaustão. Quem sabe identificar essa crença já instalada e capturar ela no anúncio direto, que é capturar a crença de um anúncio que já está rodando, certo? De uma VSL que já está rodando, você captura essa crença e coloca no anúncio direto, honesto na entrega, sem esconder produto, preço ou intenção, isso é o perfil de anunciante que sai na frente, de novo, nesse cenário, certo? Nesse cenário novo. Então, pessoal, basicamente é isso, certo? Basicamente é isso, ok? Eu já estou fechando com algumas marcas, fechei até com uma marca americana, certo? De DTC e etc. E eu vou meio que sair do shopping, sair do TikTok Shop, porque, mano, eu quero escalar muito mais forte. Eu acho que no TikTok Shop eu escalo, mas eu não escalo tão forte assim quanto eu deveria escalar, certo? E vou continuar produzindo conteúdo para vocês. Sem problema nenhum, vou continuar produzindo conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo bateu 17 minutos, ficou muito longo, certo? Mas fica aí, velho. Fica aí. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha lá no grupo dos amigos lá e tamo junto.